Olá, queridos. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Eu sou o pastor Adriano Veloso e eu estou aqui por meio dessa transmissão na intenção de poder deixar uma palavra de Deus para a sua vida, uma mensagem que venha do Senhor, que possa alcançar o seu coração. Que essa noite de quinta-feira possa ser uma noite assim, de direções de Deus para a sua vida, para a minha vida, e que você seja extremamente abençoado. Seja bem-vindo a essa transmissão, que Deus possa profundamente falar ao seu coração, viu? Você que está entrando agora, você que vai assistir esta mensagem na sequência, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo a essas lives, seja bem-vindo a este momento de mensagens que edificam, mensagens que transformam, mensagens que abençoam. E eu quero aqui engrandecer o nome de Jesus junto com você, tá bom? Irmão Rafael, irmã Anne. Oi, irmã Anne, que Deus te abençoe, minha filha. Glória a Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E a todos que estão entrando aí, você que pode, né, irmã Patrícia, irmã Clarice, Deus abençoe vocês. Compartilha, convide mais alguém para ouvir a mensagem dessa noite, porque você vai ser abençoado, tá bom? Eu quero já dar início a essa palavra, e a palavra que o Senhor me guiou para falar hoje aqui é uma palavra que, se eu fosse dar um tema a esta palavra, quando Deus falou comigo hoje, logo no período da manhã, eu chamaria esta mensagem de "É tempo de voltar". Diga aí no seu coração, é tempo de voltar. Pastor, mas voltar para quê? Voltar para onde? Voltar para quem? Que Deus fale ao seu coração aquilo que eu não posso expressar com palavras, que o Espírito Santo possa falar em meus lábios para contigo, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 3, muito conhecido, a última carta de Deus à igreja, as igrejas que estavam na Ásia, e esta carta é referida de maneira específica à igreja em Laodiceia. E o capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo 19 ao versículo 22, está escrito assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias e louvores ao nome do nosso Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ele para sempre. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 3, muitas informações proféticas tem Deus para a nossa vida. E que esta mensagem seja uma mensagem profética para o teu espírito. Quando Jesus vai escrever, ou vai ordenar essa palavra a João, para que se comunique à igreja de Laodiceia, Jesus está preocupado com o estado espiritual desta igreja, porque humanamente falando, materialmente falando, Laodiceia não tinha necessidade de nada. A Bíblia diz que eles tinham muita abundância em tudo aquilo que se diz respeito à vida humana,
a vida terrena, mas mesmo com todas aquelas condições, Jesus exorta esta igreja severamente. A maior exortação das 7 cartas às igrejas da Ásia foi exatamente a Laodiceia. E eu tenho para mim, querido, que a igreja de Laodiceia é a figura profética para o último estado da igreja nesta terra. A igreja de Laodiceia, para mim, é uma figura profética do último estágio e do último estado da igreja de Cristo na face da terra. Então, quando você olha e você começa a ouvir a voz do Espírito, Jesus está tentando recuperá-la. Jesus não quer deixar que ela se perca por nada, porque Ele morreu por ela. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós custamos o sangue de Cristo. E Cristo fará de tudo para que nós não venhamos nos perder dele. Então, escrevendo esta carta à igreja em Laodiceia, ele começa a descrever as características dessa igreja, que estava numa cidade que leva o seu nome, a igreja em Laodiceia. E a primeira coisa que Jesus vai dizer a esta igreja é que ele estava preocupado com o estado espiritual dela, porque eles não eram nem quentes e nem frio. Jesus está usando uma linguagem comum, porque o Espírito de Deus sabia que aquela cidade recebia uma captação de água, da qual ela se misturava com as águas termais, que eram muito famosas em Laodiceia, e quando esta água chegava para o consumo das pessoas que moravam naquela cidade, a água era extremamente ruim para se beber, porque a água não era nem quente nem fria, era uma água morna. E quem já tentou experimentar ou beber uma água morna sabe o quanto é quase que impossível de beber, porque não é desta forma, não tem como beber uma água em um estado de mornidão. Então Jesus vai pegar essa situação, esse problema que acontecia com a água daquela cidade, e ele vai tirar uma mensagem espiritual dali, e ele vai dizer a ela, a igreja, ele vai dizer: vocês estão como a água da cidade, vocês não são nem quentes e nem frios, vocês estão em um estado de mornidão, vocês estão em um estado de insensibilidade para com a minha voz, para com as minhas coisas, que vocês não conseguem mais discernir o que eu quero de vocês. Irmãos, a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano é a indiferença. É quando ele não sente mais a realidade do seu estado. É como uma pessoa que está presa pelo vício das drogas. Ela não consegue mais perceber que ela já não vive mais no mundo real. Ela está aprisionada na sua consciência e em uma falsa realidade de vida, que ela acorda e dorme 24 horas apenas com a intenção e com a necessidade de buscar se satisfazer com a droga. E ele começa a viver em um submundo, em um mundo que não existe, porque ele passa a pensar, por causa da química, que aquele é o único mundo que existe para ele. E todos que estão de fora estão vendo que aquilo não é uma realidade para o ser humano, mas ele está ali. E a indiferença, ela é terrível, ela é horrível. Um dos grandes problemas da lepra é que ela ataca o sistema nervoso da pessoa, e quando ela consegue destruir o estado nervoso do ser humano, ele não consegue mais ter a sensibilidade do tato, ele não consegue mais ter sensibilidade dos toques, ele passa a perder a sensibilidade, ele não sente mais dor. É por isso que a pessoa corre grandes riscos e muitos acidentes de amputação acontecem com pessoas que estão
acometidas da lepra, porque se ela estivesse mexendo com uma ferramenta cortante, por exemplo, ela pode cortar um dedo e nem perceber que cortou o dedo. Ela pode cortar uma mão, um braço, um pé, porque ela não tem mais a sensibilidade da dor. E Jesus está dizendo que essa igreja está nessa condição. Eles estavam numa indiferença tão grande que eles não tinham mais sensibilidade para o mundo de Deus. É como se eles não conseguissem mais ter a realidade, por exemplo, da volta de Jesus. Para esta igreja aqui, parece que Jesus nunca mais voltaria. Para esta igreja aqui de Laodiceia, parece que toda a nossa vida e toda a nossa existência se resume a 80 anos. A dormir, levantar, comer, beber, trabalhar e passear. E se a nossa vida fosse só isso, então não haveria sentido de estarmos aqui. Será que Deus colocou você? Será que Deus permitiu que eu nascesse apenas para os propósitos humanos e terrenos desta vida? Será que não há nenhum outro propósito maior do que eu e você? Será que não existe algo maior que Deus espera que nós estejamos? É claro que sim. Então, a indiferença é um problema gravíssimo. E a pergunta é, o que levou esta igreja a ter essa indiferença? Por que esses homens que um dia foram tão cheios do Espírito Santo, e eu estou agora falando com muitos remanescentes que estão me ouvindo, o que aconteceu com essas pessoas que nasceram na graça de Deus, que conheceram o Espírito de Deus, que um dia sentiram o amor de Deus e se renderam a Ele? Porque Jesus não está falando com qualquer pessoa, Ele está falando com uma igreja. E o que aconteceu? Onde foi que eles se perderam na caminhada? Então Jesus começa a relatar, dizendo que por mais que eles pensassem que fossem ricos, por mais que eles pensassem que eles não tivessem falta de nada, porque eles mesmos dizem isso, rico sou e não tenho falta de nada. Então Jesus, de uma maneira muito dura, severa, mas por amor. Ser duro por amor não é pecado. Porque só vai brigar com você quem realmente se importa com você. Sabe quem são as pessoas que puxam a sua orelha? As pessoas que querem o teu bem. Pessoas que realmente valorizam você. É por isso que às vezes o pastor briga, o pastor puxa a orelha, sabe por quê? Porque o pastor quer o seu bem. Porque se nós não nos importássemos, se Deus não se importasse com você, Ele não nos enviaria mensagens como esta. Ele deixaria como está, porque há um ditado que nem sempre é verdade. Nós precisamos entender isso. Mas às vezes tem sentido que quem cala consente. E Deus não se cala por causa de você. E Ele me colocou aqui hoje para ser um porta-voz dEle, um porta-voz do céu, para dizer: eu não consinto com você nesse estado. Eu tenho mais para você. Você é meu, você é minha. Eu não te tirei daquele estado de perdição que você estava e que você viveu um dia, para você viver agora nessa indiferença, nessa anestesia espiritual dentro da minha casa. Me adorando por adorar, congregando por congregar. Parece até que Deus é um Deus do Egito, que você vai lá ao domingo, joga uma moeda no altar como uma esmola e vai embora. Não! Deus não quer as suas coisas, Deus quer você. Você é a maior oferta que Deus espera receber no altar. Aleluia! Então Ele vai dizer para esta igreja que ela era uma igreja pobre, cega, sem a graça, desgraçada e nu e miserável. Mas espera aí, eles estavam dizendo que eram ricos. Por quê? Porque na cidade de Laodiceia estava a maior agência bancária daquela região. Porque na cidade de Laodiceia era onde se produzia a melhor lã de toda a Ásia Menor.
É porque na cidade de Laodiceia estava a maior escola de medicina da Ásia Menor, que produzia o melhor colírio para tratar os problemas de oftalmologia ou dos olhos. Então eles achavam que por ter a maior rede bancária, a melhor produção de roupas e a maior e melhor escola de medicina, eles estavam abastados. E aí Jesus vem a eles e diz: compre ouro de mim. Compre ouro de mim. Jesus estava dizendo: o dinheiro que vocês têm não pode ser comparado com a riqueza espiritual que eu tenho para vocês. Então Jesus olha para eles e diz assim: vocês pensam que têm as melhores roupas, mas é eu que tenho a verdadeira veste branca que vocês precisam vestir, porque as suas roupas, mesmo cobrindo vocês externamente, estão deixando vocês nu aos olhos de Deus. E ele está dizendo: eu tenho as vestes brancas, símbolo de redenção, de justificação. Ele está dizendo: vocês têm os melhores colírios, mas eu tenho o colírio verdadeiro, que faz com que o homem abra os olhos e enxergue a realidade da eternidade. Que amor é este? Veja que Jesus está falando dos verdadeiros valores da qual nós devemos atentar o nosso coração. Porque indiferença, insensibilidade, na verdade, é inverter valores. Eu conheço tanta gente que começou tão bem na presença de Deus, e hoje elas são pessoas que vivem de muitas desculpas. Está trabalhando muito, ou está fazendo muito isso, muito aquilo, ou tem muita coisa, muito projeto, e eles não têm mais tempo para Deus, para a Bíblia e para a igreja. Pessoas que inverteram os valores, colocou em primeiro o que deveria estar em segundo plano, e deixou em segundo o que deveria estar em primeiro. Então Jesus exorta esta igreja. Jesus não proíbe esta igreja de ser próspera. Jesus corrige esta igreja por priorizar a prosperidade material acima da prosperidade espiritual. Porque você tem que entender que o que mais vale é a sua vida espiritual, porque é com ela que você vai entrar na eternidade. Não se preocupe, não gaste a sua vida em construir apenas aquilo que é temporal, porque quando você partir desta vida, você não leva nada, caixão não tem gaveta. E o que é que você está construindo para a eternidade? O que é que você leva para a eternidade quando você se desligar desta terra? Jesus está dizendo: vocês precisam voltar a valorizar aquilo que é realmente importante. A minha presença. A presença de Deus está distante do coração de milhões de pessoas. E eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de gente que está dentro da igreja, que nunca mais teve uma experiência com Deus, que nunca mais recebeu o poder, o batismo com o Espírito Santo, o renovo, nunca mais falou em línguas, nunca mais operou em dons. Perderam o fogo de Deus para pregar, perderam o fogo de Deus para louvar, perderam a alegria de estar na casa de Deus, porque os seus corações se entulharam com os negócios desta vida. Então, Jesus olhando para esta indiferença, Jesus amando esta igreja, ele vem no versículo 19 e diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois ser zeloso e arrepende-te. Ele olha para esta igreja que parece perdida. Oh, eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou pregando para remanescentes aqui essa noite. O Espírito de Deus me disse antes de eu entrar nesta transmissão: é tempo de voltar. Você vai falar sobre tempo de voltar à essência, de voltar ao real propósito. Por que você foi salvo? Você foi salvo para um propósito. Você é um vaso de Deus, um instrumento de Deus.
E ele diz assim: eu repreendo. Repreendo é corrigir, é puxar a orelha, é chamar a atenção, é ferir a carne para salvar a alma ferida. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que depois que Eliseu deu uma ordem a Naamã, dizendo: vá e lava-te 7 vezes no Jordão, o texto sagrado diz que Naamã se irou. Mas ele foi e, ouvindo o conselho do seu servo, ele mergulhou. E no 7º mergulho, a sua carne tornou-se como a de uma criança e ele foi curado. Sabe qual é a mensagem escondida ali? Que muitas vezes a pregação que te corrige, a pregação que dói, a pregação que revela a vergonha escondida da sua consciência, muitas vezes a mensagem que te fere é exatamente a mensagem que esconde o milagre de Deus. Aquilo que indignou Naamã escondia o milagre de Naamã. E talvez esta mensagem que está repreendendo você, te repreende para te salvar, repreende para te construir de volta. Talvez Deus está chamando a minha e a sua atenção, porque só se chama a atenção de quem se ama. Oh, aleluia, Deus ama você. Deus ama você, coloca isso, fala na sua boca: Deus me ama. Porque qual é o pai que corrige, senão o filho que ama? Se somos corrigidos é porque somos amados. Se somos corrigidos é porque estamos sendo vistos. Se somos corrigidos é porque o Espírito Santo ainda está em nós. Quando Deus está repreendendo você, Ele está dizendo: é porque ainda dá tempo. Porque Deus não corrige quem não dá mais tempo para corrigir. Se Deus está corrigindo você é porque Ele está dizendo: dá tempo. É porque você ainda é recuperável. Então não deixe a lepra dominar seu coração. Pare de ser um crente indiferente. Pare de ser insensível. Pare de inverter os valores de Deus. Pare de se preocupar mais com a sua vida do que com a sua chamada, seu ministério e sua salvação. Deus te chamou, mulher. Deus te chamou, homem. O que você está fazendo com os talentos de Deus? Vá negociar os talentos de Deus. Deus te deu graça para pregar, Deus te deu graça para evangelizar, para orar. Deus te deu graça para ser um cooperador na obra de Deus. Deus te deu graça para ajudar nas crianças, na obra social. Não enterre o talento, porque um dia o banqueiro virá. Um dia o dono do talento virá requerer o talento das nossas mãos. Por isso Deus te colocou nessa live hoje para dizer: filho meu, filho meu, filho meu. Como um pai que castiga teu filho, eu te chamo nesta noite. Porque se nós não ouvirmos a repreensão, porque Deus nunca castiga sem primeiro avisar. Eu repreendo, depois o texto diz: mas se você não ouvir a repreensão, eu castigo. Eu castigo. Castigar aqui é açoitar, bater de vara. Salomão escreve aos Provérbios dizendo que umas varadas com amor livrará a alma do filho do inferno. Eu repreendo e castigo. Literalmente, Deus está se pondo na posição de pai, dizendo: eu dou umas varadas naqueles que eu tenho por filho. Aleluia! Eu quero dizer, irmãos, que foi por muitas cintadas de pai e mãe que nós não se perdemos na vida. Algumas varadas com amor salvou eu e você de uma vida destrutiva. Deus vem na mesma ótica dizendo: eu também bato, eu também aperto, eu também tenho uma vara nas minhas mãos.
E eu também castigo, mas diferente do mundo que castiga para matar, que castiga para machucar, que castiga para destruir. Ele está dizendo: eu castigo aqueles que eu amo. Oh, aleluia! Eu castigo aqueles que eu amo. Se você está sentindo talvez a correção de Deus, é porque Deus está tentando trazer você de volta. Olhe para o cenário do mundo. Esta guerra que nós estamos vendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Oh, que Deus tenha misericórdia dos ucranianos. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos e das igrejas na Ucrânia. Oremos para que Deus tenha compaixão daquele povo. Porém, a palavra terá que se cumprir. E Mateus capítulo 24 diz que no princípio das dores, nós veríamos guerras, rumores de guerras, pestes e mortes por todo o mundo, terremotos. Mas tudo isso está acontecendo porque Deus quer destruir o mundo? Tudo isso está acontecendo porque Deus não ama o homem? Não. Deus está usando a ciência, a natureza, a política. Deus está permitindo tudo isto para chamar a atenção dos homens de volta para Ele. É o grito do Espírito sobre a face da terra, para que os homens voltem o seu coração para o seu Criador. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O que é que Deus está fazendo na sua vida para chamar a sua atenção e você não está percebendo? Quais são as circunstâncias que está acontecendo na sua vida e que talvez estão causando dores? Mas esta dor, porventura, oh aleluia, não é para te aproximar de Deus? Toda dor que te aproxima de Deus é a tua amiga. Será que isto que você está vivendo não é o castigo de Deus? Mas não é o castigo de Deus para te condenar, para te mandar para o inferno, para acabar com a sua vida, não. É o castigo do amor. É aquele que castiga como se estivesse gritando: volta para casa, filho meu. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. É tempo de voltar. E o texto diz que eles estavam tão satisfeitos com a vida, ocupados com os prazeres mundanos. Parece que hoje tudo se resume a dinheiro. Laodiceia é a igreja do ouro e prata, mas é a igreja que não tem mais o levanta e anda. É a igreja que pode comprar tudo que os olhos veem, mas não pode mais curar a alma de ninguém. É a igreja onde todos prosperam no corpo, mas adoecem na alma. Laodiceia é a igreja onde entretenimento e recursos não faltavam, mas a palavra de Deus era escassa. Então Jesus vem a esta igreja que estava tão perdida com as coisas da terra, porque a igreja não é da terra, ela está na terra. Ela está na terra não para ser da terra, mas para trazer o céu à terra, para que os homens que são da terra se tornem homens que são do céu. Então ele olha para esta igreja e ele diz uma das mensagens que para mim mais poderosas de toda a Bíblia. No versículo de número 20, Jesus ama tanto esta igreja, que Jesus vem até esta igreja e ele começa a dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
e ceiarei com ele, e ele ceará comigo. Oh, louvado seja Deus! Mas esta igreja estava tão ocupada com sua vida pessoal, esta igreja era tão narcisista, tão individualista, aonde o amor pelo próximo já não existia mais. É aquela igreja que você só vale o que tem. É a imagem da igreja da última hora, que parece que não tem mais jeito, que parece que é daqui para pior. Mas Jesus não abriu mão dela, porque Jesus, como Deus, sabe que esta igreja pode ser recuperada. E eu estou aqui como um homem de Deus dizendo, é possível se recuperar, é possível voltar ainda à essência nesta última hora antes do arrebatamento. Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Eles estavam tão ocupados dentro de si mesmos e dos seus corações, que eles não ouviam mais a voz de Deus. Eles estavam dentro da igreja, eles estavam dentro do culto, e o Deus da igreja e o Senhor do culto estava do lado de fora. Meu Deus! Os crentes dentro da igreja e o Deus da igreja do lado de fora. Porque as pessoas iam para a igreja apenas por valores materiais. Porque as pessoas não iam mais lá tendo Jesus como referência. Eles não iam mais para o culto para adorar. Eles não iam mais para o culto para glorificar a Deus. Eles não iam mais para o culto no desejo de ter intimidade com Deus. Eles não iam mais para o culto com fome de Deus, porque aquele que tem fome e sede de justiça, esses verão a Deus. Eles não viam mais a Deus porque eles não tinham mais fome. Eles não iam para o culto porque eles queriam ser tocados pela essência. Oh, meu Deus! Eles não buscavam mais o bálsamo. Eles não desejavam mais sentir o fogo do Espírito arder no coração, chorar, glorificar, falar em línguas, sair de dentro daquele culto tão cheio de poder, que você não tem condições de ir para sua casa sem pelo menos encontrar alguém na rua para falar de Jesus para ele. Eles não iam mais para o culto no desejo de ter relacionamento com Deus. Não, eles iam para o culto apenas para bater cartão, para pedir por coisas materiais. Eles estavam tão cegos que Jesus estava do lado de fora e eles nem percebiam. Há uma frase de W. Tozer que é uma grande realidade, que se o Espírito Santo saísse de muitas igrejas hoje, os cultos continuariam normalmente. Sabe por quê? Porque você nunca vai sentir falta daquilo que você nunca teve. E pior, lembremos-nos de Saul e de Sansão. O Espírito de Deus sempre avisa quando chega, mas o Espírito de Deus nunca avisa quando sai. E eles continuaram, Saul continuou querendo ser rei, Sansão continuou querendo guerrear, e não sabiam eles que o Espírito de Deus já tinha se retirado, porque eles estavam indiferentes. Saul estava preocupado com a coroa e Sansão estava preocupado com a honra. Então Jesus do lado de fora começa a bater e diz: eis que estou à porta e bato. Imagine isto. Deus está batendo no teu coração há quanto tempo? Há quanto tempo que Deus vem usando situações para falar com você e você não está percebendo que é Deus do lado de fora da tua vida dizendo: filha minha, me deixe voltar. Filho meu, abra teu coração que eu quero entrar novamente. Ele usa o ímpio. Você liga a televisão, é a pregação. Você entra na rede social, é uma mensagem bíblica.
Você anda na rua e escuta um louvor de longe. Você está escondido no seu mundo e de repente você vê um crente passando na rua. De repente você está conversando com alguém e quando você percebe aquela pessoa é crente e daqui a pouco ela fala de Jesus para você e você tem vergonha porque ou você está fraco, ou você está disfarçado, ou você está desviado e você não consegue professar a sua fé e você não percebe que todas estas circunstâncias é Deus batendo na porta do teu coração. E nesta noite o Espírito de Deus está sobre mim para dizer que Jesus está batendo na porta do teu coração. Dizendo: quanto tempo mais tu me deixará pelo lado de fora? Quanto tempo mais eu ficarei esperando que você volte a ter sensibilidade pela minha voz? Se abrires a porta, é uma responsabilidade pessoal. É você que abre a porta. Deus bate, mas é você quem abre. Para abrir esta porta hoje, você vai ter que tomar algumas atitudes. Para abrir esta porta hoje, talvez você vai ter que tomar decisões cruciais. Talvez para abrir esta porta para Jesus hoje, você vai ter que renunciar a muita coisa. Mas sabe o que é que eu tenho para te dizer? Não temas. Não tenha medo. Não duvide. Não importa o que vai se perder com esta decisão. Não importa quantos vão deixar você por causa desta decisão. Estar com Cristo é muito melhor. Decida por Ele, porque um dia Jesus decidiu por você. Pense comigo. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um dia você precisou ir a Jesus e Ele abriu a porta para você. Um dia você precisou de Deus, o Espírito Santo está me falando, e o Senhor não deu as costas para você. No pior momento da sua vida, você orou, você pediu, você buscou, e Deus te respondeu. Te curou, te libertou, te abençoou, salvou a tua casa, salvou o teu casamento, salvou os teus filhos. Mas agora, quem está pedindo para entrar é o próprio Deus. E Jesus está dizendo: assim como eu não te rejeitei, não me rejeites, filho meu. Oh, aleluia. Não rejeita o teu Senhor nesta noite. Eis que estou à porta e bato. E se abrires a porta, eu entrarei e cearei com ele. A palavra cear ali significava uma refeição que era feita no período da tarde, início de noite. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não importa o quão escuro esteja a tua vida, não importa o quão escuro esteja a tua história e os teus caminhos nesse momento, não importa a intensidade das trevas que você está vivendo, aleluia, se você abrir a porta do teu coração, Ele vai preparar uma ceia na escuridão. Ceiar é comer de noite. Ele está dizendo: mesmo no seu período de noite, eu tenho alimento para você. Mesmo nos seus dias de trevas, eu tenho vida para você. Eu tenho o alimento que você precisa para vencer e superar esta situação. Ó igreja minha, deixe que o verdadeiro alimento volte para você. Deixe que o verdadeiro tesouro espiritual, a verdadeira vestimenta e o verdadeiro colírio que abre os nossos olhos para a eternidade venha sobre você. Se alimente daquilo que é pão verdadeiramente. Jesus tem pão para você aqui nesta noite.
Pare de comer esta comida que não provém de Deus. Porque Ele tem uma promessa, Ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os homens na terra se assentam em palácios, mas os homens que temerem a Deus se assentarão com Cristo no reino dos céus. Em qual lugar você quer estar assentado na eternidade? Que esta palavra possa falar mais ao seu coração. Que Deus possa continuar falando tudo aquilo a mais que você precise ou deseje. Vamos orar com confiança e fé. Lembre-se, esta mensagem tem um tema: tempo de voltar. Volta o teu coração para as coisas do teu Deus. Nosso Deus e nosso Pai, no santo, bendito e glorioso nome de Jesus, eu te exalto, eu te louvo, eu te adoro nessa noite. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Redentor, Tu és o remidor de todos aqueles que creem no Seu nome. E eu oro agora, Senhor, que assim como o Senhor amou Laodiceia, enviando esta mensagem por amor a ela, que esta mensagem, que também é uma mensagem de amor, possa estar acendendo e encandecendo corações agora, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, levanta os que estão caídos. A esses que eu sei que agora estão abrindo seus corações, levanta eles, Espírito Santo. Cura as feridas de suas almas. Senhor, cicatriza estes traumas, essas decepções, essas frustrações, que por fraqueza, falta de vigilância, os fez se afastar do Senhor. Meu Deus, sara a tua igreja, sara teu povo. Ó Espírito Santo, eu sei que muitos remanescentes estão ouvindo esta palavra. Senhor, desenterra, Senhor, este instrumento. Derrama óleo sobre esta ferramenta espiritual que um dia o Senhor levantou sobre a face da terra. Desperta os que dormem, dá força ao fraco, dá saúde ao enfermo, dá alegria ao angustiado, dá paz ao aflito. Em nome de Jesus, Senhor, derrama agora um alimento verdadeiro, vivo e eficaz, que não é temporário, mas eterno, e que sustenta e alimenta para a eternidade aqueles que ouvem esta noite esta mensagem. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que vão ouvir ainda esta palavra, seus lares, famílias, e tudo e todos que podem, sejam abençoados, sejam restaurados, sejam reavivados pela tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, que Deus continue te abençoando, abençoando aí os irmãos, a todos que estão aí na transmissão. Deus abençoe você, sua família. Eu agradeço de todo o meu coração você que permaneceu comigo aí nessa transmissão, ouvindo esta palavra da parte de Deus. Eu sei que Deus falou e vai continuar falando ao vosso coração. Que Deus continue te guardando, prosperando você em tudo, desde que o projeto e o objetivo maior seja sempre Deus na sua vida. Se você puder, seja comigo um parceiro missionário. Vamos dar as mãos nesta última hora. Vamos ganhar o máximo de almas possíveis para Cristo. Você pode fazer isto comigo agora com um clique. Compartilha na sua rede social. Se você está agora com o coração aberto para que Cristo nesse momento já esteja com você novamente ceando, então não há mais o que temer.
nós estamos seguros em Jesus. Leve esta mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nas suas redes sociais, mande os links no seu WhatsApp. Faça com que os seus amigos, parentes e até as pessoas que você não conhece ouçam esta palavra. Por amor daqueles que sabemos que ainda podem voltar para Cristo, que estão longe de Deus, mas que Deus ainda os quer de volta. Ajude-me a evangelizá-los. Envie esta mensagem para que eles também sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando, meu querido irmão, irmã. Muito obrigado. Nós estaremos agora às segundas, quartas e sextas. Eu sei que hoje é quinta-feira, nós estamos esperando uma liberação do YouTube e organizando mais alguns restantes de equipamento para que possamos começar a fazer tudo com sincronia. Mas enquanto isto está sendo preparado, eu estou aqui de maneira esporádica, falando aquilo que o Senhor tem falado comigo para convosco, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono reparador e que a graça e a paz nunca faltem sobre a tua casa. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus os abençoe.